Fala, meu povo, por que eu tenho que frequentar presencialmente uma igreja? Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E tem outras várias formas de participar aqui do canal. A primeira delas, através da nossa comunidade no WhatsApp. A gente tem um grupo, cara, que a gente manda devocionais durante a semana para abençoar a sua vida e a sua família. Você pode também se tornar membro aqui do canal. Os nossos membros estão fazendo uma leitura completa das escrituras. Você pode contribuir em tudo que acontece aqui no canal para a gente melhorar a iluminação, melhorar as filmagens, melhorar o áudio e para a gente caminhar junto para que essa mensagem chegue mais longe. E a última, mas não menos importante, você pode deixar o seu comentário aqui. No final desse vídeo a gente tem uma leitura de comentários e nos próximos o seu comentário também pode aparecer. Frequentar presencialmente. Cara, antes da gente entrar nesse assunto, eu acho que a gente tem que separar algumas ideias aqui. A primeira delas é o que é ser cristão. Primeira coisa que a gente precisa entender é que ser cristão não é ser uma pessoa melhor. Ser cristão não é agora eu sou uma pessoa que anda pelos caminhos corretos. Ser cristão não é uma pessoa que exala uma energia boa. Ser cristão é fazer parte de um corpo. É fazer parte de um povo que foi escolhido, chamado, convocado para resplandecer a glória daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu estou falando do nosso Senhor Jesus. Por que é tão importante a gente entender o que é ser cristão? Porque a gente vai entender agora o que é ser igreja. A gente às vezes tem uma ideia muito equivocada do que é ser igreja. Mas o que é ser igreja? Ó, no grego, igreja, a palavra é eclésia, que significa assembleia, ou chamados para fora. São essas duas traduções. Mas é interessante a gente pensar, porque geralmente quando as pessoas vão falar sobre o que é ser igreja, elas falam assim, olha só, é uma assembleia chamada para fora. A gente não pode ficar aqui nas quatro paredes, né? Mas a gente vai entender, cara, que a gente é chamado para fora de nós mesmos também. Porque ser igreja é andar em corpo, é andar em unidade, é andar como uma só célula. A gente é chamado para andar junto. Igreja é andar junto. A gente fica assim, não, mas a gente é chamado para cumprir o ID. Mas o ID, pregar o evangelho, ele está sendo completado pela seguinte frase: fazei discípulos. Às vezes a gente está tão preocupado em pregar o evangelho, que é muito importante, que é uma preocupação válida, que é uma preocupação que tem que ser uma das primeiras. Mas a gente também precisa entender que a gente precisa cuidar e discipular dessas pessoas. E isso é ser igreja. Igreja é unidade. E eu já quero te adiantar para você não procurar a perfeição dentro da igreja. Porque tem gente que fala assim, não, eu não vou na igreja porque lá todo mundo é hipócrita. Eu não vou lá porque todo mundo é pecador. Eu não vou lá porque as pessoas... Gente, se você está procurando uma igreja perfeita, se porventura você achar, por favor, não entra nela não, que você vai estragar ela. Porque a igreja é um hospital. Igreja é um local onde as pessoas... Olha só, as pessoas não são melhores que as outras. As pessoas já entenderam a igreja. Ou pelo menos já deveriam entender. E isso a gente vai falar mais na frente. Mas já deveriam entender que eles carecem da graça de Deus. Por isso que eles estão juntos. Porque eles estão buscando se aproximar, ajudar uns aos outros a chegar mais perto de Jesus, a se parecer mais com Jesus. Isso é ser igreja. As pessoas que estão dentro da igreja não podem se achar merecedoras de algo, porque a salvação vem pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, não procure igrejas perfeitas, porque elas não existem. E seria também muito hipócrita da nossa parte procurar pessoas perfeitas, sendo que nós não somos. Nós não somos perfeitos e queremos muitas vezes que as pessoas sejam perfeitas. Então, vamos parar de cobrar algo das pessoas que nós nem somos. Para que a gente entender o que é ser cristão, o que é uma igreja, o que é ser igreja, a gente vai ler o texto de hoje que está em Hebreus 10, 25, e eu vou ler aqui para vocês. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse texto vai falar, cara, exatamente sobre o que a gente está falando agora, mas ele vai mais profundo ainda. Afinal, igreja não é lugar de pessoas perfeitas.
Não é lugar de pessoas que não erram nunca. Não é lugar de pessoas que são corretas em si mesmas. Não é lugar de pessoas que são santas em si mesmas. O autor de Hebreus, ele vai nos chamar, cara, nos convidar a experimentar algo diferente de tudo que tinha acontecido antes. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam que o sumo sacerdote oferecesse o sacrifício para libertar, liberar, expiar os pecados. E isso acontecia uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote podia chegar à presença de Deus. Mas quando o véu do templo é rasgado de cima a baixo, nós somos chamados a adentrar no Santo dos Santos, como um só corpo, guiados por um só Espírito. Isso é uma bênção que antes nós não poderíamos ter. Porque quem chegava à presença de Deus era somente o sumo sacerdote. Mas agora o sacrifício perfeito estava sendo feito. E você me pergunta, o que isso tem a ver com o texto que foi lido? Como assim o costume de alguns? Mas é porque os judeus daquela época, eles estavam querendo voltar às práticas judaizantes. E o escritor de Hebreus está falando assim, não. Agora a gente tem livre acesso ao Pai. E a gente pode, como um corpo, o corpo de Cristo, aquele que se entregou na cruz por nós. Porque se a gente voltar às práticas que a gente estava praticando antes, é como se a gente estivesse crucificando Jesus novamente. Não faz sentido algum. Então, o escritor de Hebreus está nos convocando a adorarmos como um só corpo, a adorarmos como uma família, a adorarmos como o povo escolhido de Deus. E claro que isso não elimina a sua busca individual. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, então fica ligado. Mas eu entendo que surgem algumas perguntas quando a gente fala sobre isso. A primeira delas é, qual que é o benefício de participar da comunhão presencialmente na igreja? Você vai ter muitos, eu até anotei alguns aqui pra gente. Ensino, discipulado, comunhão, fortalecimento mútuo e uma sensação de pertencimento. Muitas vezes a gente vai ter um pertencimento na igreja que nem na nossa própria família a gente sente. Às vezes a gente se sente abandonado pelos pais, abandonado pelos irmãos, pelos primos, pelos tios, mas a gente tem essa sensação de pertencimento, é a nossa comunidade. Eu já quero te falar, cara, para você não desanimar, porque talvez você encontrou com pessoas que te desanimaram na caminhada, pessoas que te decepcionaram, isso pode acontecer, mas o convite que eu te faço é, cara, não perca o seu tempo com essas pessoas. Eu sei que na caminhada cristã a gente vai se deparar com essas pessoas. Talvez são lobos em pele de ovelhas. Talvez sejam falsos profetas. Talvez sejam líderes abusivos, que são falsos líderes. Você está falando assim, Léo, como que eu posso identificar essas pessoas? A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Ó, fuja da liderança abusiva. Vou deixar o link aqui na descrição. Acabando esse vídeo, cara, corre lá que eu acho que vai ser muito importante para você. Mas eu quero que você foque nos benefícios. A gente precisa entender o tanto que a gente cresce quando a gente está junto. E se eu estou falando de benefícios, surge a segunda pergunta. Quais os problemas de não frequentar uma igreja? E ó, vou ser sincero, só de você perder os benefícios que eu acabei de falar, já é um problema gigante. Mas eu quero aprofundar ainda mais o que a gente pode falar sobre isso. Eu fico às vezes preocupado quando a pessoa passou por 15 igrejas diferentes e nenhuma delas era a igreja perfeita para ela congregar. Ele passou nas 15 igrejas e todas elas tinham pessoas invejosas, pessoas que não gostavam dela, pessoas que não apoiavam o ministério dela. A pessoa só tem histórias ruins para contar. Claro que em determinado momento a gente vai ter dificuldades na vida, dificuldade com as pessoas na nossa caminhada. Mas uma pessoa estar sempre sozinha diz mais sobre ela do que as pessoas que convivem com ela. Sabe aquela pessoa que não tem amigos? Que as pessoas não conseguem se aproximar dela? Não seja essa pessoa. Esse é um dos principais problemas de não frequentar a igreja. Você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem amigos, uma pessoa que só tece críticas, mas as suas críticas acabam se tornando críticas vazias. Porque ela critica tanto a igreja, ela critica tanto o modo de ser, que ela fala que ela pode buscar Cristo em casa, mas a realidade é que ela não busca Cristo em casa. Cuidado para não ser essa pessoa. A pessoa que só vai tecer críticas à igreja, a pessoa que não consegue ter amigos, a pessoa que não consegue se fixar em lugar nenhum. Cuidado! Quando você está sozinho demais, isso pode dizer muito sobre você. Um dos grandes problemas de não estar numa igreja é a falta de amigos, a falta de comunhão, a falta de pessoas
que vão estar ao seu lado no meio das dificuldades. E a última pergunta: ir à igreja é suficiente? A resposta para essa é muito óbvia. Não. Tudo que eu falei aqui é muito importante. Comunhão, aprendizado, discipulado, tudo isso é muito importante. Mas isso precisa ser regado à sua vida devocional com Deus, à sua realidade com Deus, à sua leitura da Bíblia. Porque não adianta nada o pastor discipular alguém se esse alguém fora da igreja não está vivendo o discipulado que esse pastor tem dado. Se o pastor ou líder tenta acompanhar esse discípulo, mas ele nunca progride, ele não tem uma vida com Deus. Sabe por quê? O que acontece em público reflete a nossa vida no particular com Deus. Então, se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai aprender, a gente não vai desenvolver, a gente não vai romper, a gente não vai desenvolver nada. A gente vai ficar estático. A gente precisa entender que a maior fonte de conhecimento é a experiência. E a única forma da gente experimentar e de conhecer a Deus é através das Escrituras Sagradas. É orando, é jejuando, é vivendo uma vida devocional. Não tem como a gente fazer parte de um corpo se a gente está morto como nós mesmos. Olha só, quando uma célula do nosso corpo ela morre, ela é expelida do corpo, porque ela não tem mais utilidade, ela não faz mais a sua função, ela não faz mais o propósito para qual ela foi criada. Então o chamado que a gente tem é para resplandecer a glória de Deus, é para viver a glória de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. E para isso, cara, a gente precisa se manter firme na nossa casa também. Ser igreja é mais importante do que fazer parte de uma igreja. A gente precisa, como um corpo, adorar a Deus, levar a nossa adoração a Deus, mas ela reflete o que a gente tem vivido no nosso dia a dia. Tem gente que você vê na sua igreja tão fria, que o pastor prega, a pessoa nem consegue prestar atenção, o louvor está acontecendo, muitas vezes a pessoa está até sentada, mas assim, a gente vê que isso acontece dentro da igreja, a mulher está tão empolgada com o culto, né, tão empolgada em estar ali, o marido está com aquela cara, ou o marido está empolgado porque está indo na igreja e a mulher está com aquela cara de meu Deus, eu tenho que fazer janta. Às vezes a gente está tão desligado na igreja, que isso mostra muito de como que a gente tem vivido nossa vida em casa. Ir à igreja é muito importante. Vá à igreja, participe, viva a vida de igreja, mas não deixe de viver a sua vida devocional com Deus. A pregação de domingo não substitui a sua leitura devocional da Bíblia. A pregação e a oração do pastor não elimina a sua oração na sua casa. E eu fico feliz se você está assistindo esse vídeo porque você está buscando mais do conhecimento e do poder de Deus. E se você está chegando até aqui, deixa o seu like, cara. Deixa o seu like. Eu tenho certeza que você vai abençoar outras vidas que vão receber esse vídeo que você está vendo. Agora, estar na igreja mostra muito como que a gente encara dois mandamentos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Fala muito sobre isso porque fazer parte de um corpo é amar a Deus, é obedecer a Deus, é estar debaixo da vontade de Deus. E estar na igreja em comunhão, em discipulado, em aprendizado é amar ao próximo, é instruir o próximo, é caminhar com o próximo. E Deus Ele quer que a gente faça essa caminhada com os nossos irmãos. Quero que você entenda que você tem a sua vida, mas que você precisa entender os benefícios de caminhar em comunidade. Você não está sozinho. Você não precisa ficar sozinho. Está com dificuldade, cara? Você tem aí a comunidade do nosso canal para te ajudar a ler mais a Bíblia, a instruir você, a caminhar com você. Mas não deixe de frequentar a sua igreja. Não deixe de frequentar o seu GC. Porque você precisa, cara. Você precisa que seu coração esteja de fato em Deus. E a realidade é que a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa colocar as nossas preocupações no Senhor. Às vezes a gente está também na igreja procurando uma coisa que a gente só vai achar em Deus. Então deixa eu te dizer, confia no Senhor e o mais Ele fará. Fala, meu povo! Leitura de comentários. Eu vou te falar. Deixa o seu comentário aqui embaixo que ele pode aparecer nos próximos vídeos. E o primeiro comentário aqui é da Jurema Leão. Ela falou assim: GC, Exército de Semeadores da Lagoinha Vespasiana. Jurema, você é
Você é do GC da Edilene. Ô GC abençoado, Deus abençoe sua vida. Edilene, a gente mandou um abraço para ela no vídeo do Gênesis, viu? Se você não viu ainda, você corre para ver, viu? Segundo comentário da Geiciane Sanfer. Lagoinha, Sinop, Mato Grosso. Adoro demais seu conteúdo. Geiciane, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Ó, uns comentários desses que dão um ânimo pra gente continuar fazendo. Então, muito obrigado e Deus abençoe sua vida. Tem um comentário aqui da Maíra Pérez. Ela falou assim, ó. Glória a Deus, GC Getsemane na Lagoinha Atibaia. Caramba, Deus abençoe sua vida, Lagoinha Atibaia. Ó, igreja linda e maravilhosa. Deus abençoe vocês. E tem aqui também um comentário da Juliana Vogel. Ela tá falando assim, ó. GC JBC Judá, Lagoinha Osasco. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Ó, Juliana, vamos pra cima. Muito obrigado por compartilhar aqui qual GC que é você. Manda um abraço pra galera do seu GC. Eu tenho certeza que Deus vai fazer ainda muito mais nessa igreja, Lagoinha Osasco. Já vi algumas fotos e é uma igreja linda. Então, pessoal, Deus abençoe. Muito obrigado por participar do canal. E outra coisa, hein, pessoal? Entra aí no link da comunidade que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos pra cima!